Vamos lá. Controle emocional. Eu coloquei esse tema sobre controle emocional porque de propósito errado. Porque quando a gente pensa em controle emocional, a gente está imaginando que eu ser uma pessoa controlada emocionalmente necessariamente seria ser uma pessoa mais racional, mais fria, mais dura, talvez, na maneira de relacionar com as coisas. Então, quando a gente pensa em controle emocional, seria o tipo de pessoa que saberia sufocar as suas emoções quando necessário. Então, eu não gosto, sendo bem honestamente, do termo controle emocional, porque normalmente eles são associados, como está aqui nos comentários, como se fosse um certo embotamento emocional, como se você fosse meio, sei lá, uma múmia emocional. Então, sua mãe morreu. Puxa. Caramba. Vamos lá. Preparar o caixão, lidar com as coisas aqui. Morreu, não? Vamos em frente, tenho muito controle emocional, vamos seguir com o jogo aqui. Alguém tá com fome aí, vou pedir uma comida aqui pela internet. Quer dizer, não sei se isso é controle emocional, sabe? Até se sufocar de emoções, né? Então, sei lá, caiu um martelo no meu pé, caiu um negócio no meu pé, eu... Martelos, não? Gravidades, martelos. Tenho controle emocional. É isso. Martelos e gravidade. Bola pra frente. Tenho controle emocional, sabe como é que é? Não sei, né? Sei lá. Você ama muito uma pessoa, vocês estão naquela fase boa de namoro. Aí a pessoa chega assim: caramba, eu queria casar com você. Aí você... maravilha. Temos aqui um controle muito emocional. Obrigado pelo convite do casamento. Porra, bom pedido, bom pedido. Bom dia da semana, hoje. Uma terça-feira aqui. Muito bom. Bom pedido de casamento. Eu não sei se isso é controle emocional. Então, para começar, a gente vai desfazer essa ideia de que controle emocional tem a ver com não sentir emoções, né? No meu entendimento, o que a gente poderia como controle emocional, bem entre aspas, poderia ser, seria uma pessoa que tem uma boa capacidade de regular emocionalmente, uma pessoa que tem uma disponibilidade, um termômetro interno do tipo, caiu o martelo no meu pé, puta merda, meu pé, caceta. Você vê aquela lagriminha, né? Aquele chorinho de... Que seria diferente de... quem foi o filho de uma puta que colocou? Não pode falar palavrão, né? Depois eu vou colocar no YouTube isso aqui, eu vou ser... vou ser censurado. Você coloca... Aí eu saio culpando alguém que deixou aquele martelo. Quem deixou o martelo pega o martelador na cara da pessoa. Isso também não. Então não é nem dar martelada na cara dos outros e nem fingir que o martelo não cai no seu pé. Então isso não é nem controle nem descontrole emocional. É reagir naturalmente, entre aspas. Não é naturalmente, essa palavra é ruim. É reagir ao estímulo dentro daquele tempo mais ou menos adequado, daquilo que aconteceu, ter uma resposta imediata àquilo. Então, acho que talvez seja mais fácil
explicar para que serve uma emoção, né? Uma emoção serve para poder regular a experiência que eu tenho em relação ao mundo que me cerca e ao meu próprio mundo interno, né? Então, quando eu tô lidando com algum tipo de circunstância difícil e eu reajo de uma maneira condizente, aquilo me dá condições de me preparar para aquela situação específica. Então, acho que eu vou responder daqui a pouco essa coisa da intensidade emocional. A minha emoção, ela está diretamente conectada com os meus valores, né? Então, se eu valorizo um determinado tipo de coisa, minhas emoções vão estar me colocando sempre em sintonia com os meus valores. O que quer dizer que se eu sou uma pessoa que vejo o amor como um valor importante, tudo aquilo que me aproxima do amor ou me afasta do amor será sinalizado pelas minhas emoções. As minhas emoções, de modo geral, elas estarão sempre em função de... Tá no começo o vídeo, tá? Então, só tava fazendo uma introdução. Minhas emoções vão estar sempre, de alguma maneira, me aproximando daquilo que eu sou. Minhas emoções vão estar sempre me colocando mais em contato com aquilo que eu sou. Se eu sou uma pessoa ótima, minhas emoções vão estar me colocando em contato com a pessoa ótima que eu sou. Se eu sou uma pessoa péssima, as minhas emoções vão estar me colocando em contato com a pessoa péssima que eu sou. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que eu seja o tipo de pessoa que acho que o mundo me deve coisas e que as pessoas, por algum motivo, elas deveriam prestar contas do que elas fazem para mim. Então, quando alguém age de tal forma que não me reverencie como pessoa, eu posso ficar bravo com aquilo. Então, a raiva está me aproximando do tipo de pessoa que eu sou, que são os meus valores, que é o valor de alguém que acha que o mundo deve algo para ela. Então, não tem a ver com essência, tem a ver com coisas que eu experimento e com valores que eu acho que eu tenho a respeito do mundo. Então, não tem a ver com essência. Eu, pelo menos, não trabalho muito com esse conceito de essência. Se você entender que essência é o conjunto de coisas que eu me identifico e que me representa, então, ok. Então, uma pessoa pode ser muito raivosa porque o tipo de perspectiva de mundo que ela tem a ver com uma perspectiva, às vezes, mais limitada do que são as relações. Então, as emoções, basicamente, têm uma função de me alinhar com o mundo à minha volta. Ok? Então, se eu sou o tipo de pessoa que valorizo poesia, então eu me emociono com poesia. Por exemplo, essa semana, na escola da minha filha, é a semana literária. Então, os pais são convidados, se quiserem, a ler uma poesia na sala de aula do seu filho, né? E eu, como gosto de poesia, sou metido a um poeta que não escreve poesia, eu fui lá ler uma poesia na sala de aula para minha filha, para os amiguinhos dela ali da escola. Eu fiquei emocionado com isso. Eu fiquei tocado por aquilo. Então, quando eu estava lendo a poesia, eu estava tocado. Eu li aquela poesia O Relógio, do Vinícius de Moraes. É uma coisa que eu acho bonitinha né, tem uma coisa visual do tic-tac e tal. Depois procurem essa poesia, é bem bonitinha. Eu fiquei emocionado. Então, ao ler a poesia, eu estava emocionado
sensibilizado, eu estava com uma emoção de ternura, vamos dizer assim, na hora. Então, porque está alinhado comigo. Alguém que achasse poesia uma coisa ridícula, ou mal entenda a função de uma poesia no mundo, ela vai ouvir aquela poesia e não vai sentir nada. Então, a emoção, ela tem a ver com estar alinhado com quem você é. Então, eu vou me emocionar com coisas que tenham a ver com aquilo que eu sinto que eu sou, ok? Então, a emoção, ela tem essa função regulatória. E a emoção, ela tem uma função de sobrevivência da espécie humana muito importante. Todas as emoções que estão dentro do nosso repertório de possibilidades enquanto humanidade, elas foram emoções adaptativas para que nós sobrevivêssemos como espécie, vamos colocar assim. Nós provavelmente já tivemos um portfólio emocional muito mais vasto do que a gente tem hoje. Essas emoções que a gente vive hoje são as emoções que melhor nos preparam para o mundo que a gente vive. Quais são elas? Tristeza, medo, raiva, alegria, surpresa e nojo, né? São essas as principais emoções que nos regulam para a vida cotidiana enquanto espécie. Tem outras várias emoções, vamos dizer assim. Então, elas têm uma função importante enquanto espécie humana, que é de me regular em relação ao mundo que eu vivo, tá? Então, nesse sentido, elas são fundamentais. Nós não devemos olhar as nossas emoções como se fossem coisas intrusas ou problemáticas em si mesmas. Porque a gente deveria ver a emoção como uma coisa que me ajuda a ter uma percepção da realidade mais apurada. Eu sempre acho muito engraçado aquelas pessoas que não têm nenhum senso de percepção emocional e elas, sei lá, tá lá saindo com um casal de amigos e ela não consegue perceber, por exemplo, que aquele casal de amigos acabou de ter um puta de um quebra-pau antes de ir para um restaurante e ele não percebe. Então, os dois eles estão meio que se estranhando, fingindo naturalidade, porque estão com você, que é um amigo que não tem nada a ver com o relacionamento deles, mas você não percebe que os dois acabaram de ter um arranca-rabo antes de chegar em restaurante. Isso é muito comum, né? Essa briga de casal antes de restaurante. E a pessoa não percebe. E ela acha que isso é uma baita vantagem estratégica. Eu não quero saber que o casal brigou ou não brigou. Eu quero ser espontâneo, natural, falar e fazer o que eu quero na minha vida. Mas isso é uma perda cognitiva em termos sociais. Vamos pensar até nas pessoas que se adoram ser racionais. Elas são pessoas de negócio, gostam de ganhar dinheiro. Em termos de trabalho, no mundo corporativo, uma pessoa incapacitada emocionalmente de perceber certas sutilezas, ela perde dinheiro, ela perde oportunidade de negócios, porque ela não sabe farejar oportunidade de negócios, porque ela não consegue capturar negócios, porque do ponto de vista emocional ela é obtusa. As pessoas estão falando de uma coisa ali que está super relevante numa conversa e ela não consegue capturar o momento, vamos dizer assim. Porque tem esse ponto cego emocional. Então é como se ela visse só com um olho. Então ela perde a noção tridimensional da vida. Então, não lidar com as emoções, se é que isso seria possível, é um mau negócio. E aí eu vou bater em cima de outro mito que existe. Não existe nenhuma pessoa no planeta Terra que não tenha emoções. Já vou explicar esse negócio de chorar fácil aí que vocês estão perguntando. Não existe nenhuma pessoa no planeta Terra que não tenha emoções. Aí vocês vão falar assim, ai Fred, os psicopatas não têm emoção. Tem emoção. Ai, mas os autistas não têm emoção. Tem emoção, né? Só que a maneira com que eles
decodificam as emoções deles pode ser diferente das outras pessoas. Um autista, ele tem uma hipersensibilidade às emoções, né? Um psicopata, ele tem emoções, que é o que permite, por exemplo, ele ver um policial e ter medo de ser preso. A diferença é que se ele for um assassino, ele não tem culpa de matar, mas ele tem uma emoção, ele tem uma emoção que permite com que ele se organize no mundo em que ele vive. Claro que ele tem. Ele também fica excitado, o psicopata, ele fica excitado, ele fica encantado com as coisas, ele fica curioso, ele fica alegre. Se ele bebe lá uma cachaça, ele fica alegre também. A questão é que ele não se importa com a afetação do comportamento dele nos outros. Mas ele tem emoção. É que são emoções egocêntricas. São emoções que basicamente reforçam quem ele é. Um senso de grandiosidade que ele tem. Então ele tem emoção, né? Claro que ele tem emoção. Então essa lenda que às vezes se coloca que psicopatas não têm emoções, ela é mentirosa. Então psicopatas podem se apaixonar, mas eles se apaixonam por uma pessoa que reforça a grandiosidade que ele tem. Então não é que ele se apaixona pelo outro, ele se apaixona pela plateia que o outro representa dentro do narcisismo que ele tem. Então ele tem emoção. Só que elas são processadas de um jeito diferente. Então todas as pessoas têm emoções. Sabe o que seria uma pessoa sem emoção? Nas neurociências é um caso muito emblemático que surgiu de um rapaz chamado Phineas Gage. Ele era um cara que trabalhava, eu sempre conto essa história e sempre me esqueço exatamente qual era a profissão dele. Ele trabalhava em trilhos de trem, né? Ele era aquele cara que punha o trilho de trem para lá ou para cá, e eles têm métodos lá para poder arrumar esse trilho de trem muito inusitados. Até onde eu entendi da história, houve um estouro de alguma coisa ligada com uma pólvora que uma barra de ferro atravessou o crânio do Phineas Gage. E ele foi socorrido, foi, cirurgiado, foi cuidado, mas uma parte do cérebro dele perdeu função, que é exatamente uma parte do cérebro responsável por lidar com as emoções, né? O que aconteceu? O Phineas Gage se recuperou, se recompôs, só que ele começou a ter um comportamento muito bizarro. É esse livro mesmo, do Damasio, Erro de Descartes. Para quem quiser se aprofundar no assunto, o autor é o Damasio e o livro é o Erro de Descartes. Ele fala sobre o Phineas. Ele começou a ter um comportamento inadequado. Ele começou a ter um comportamento em que ele não conseguia tomar decisões, né? Então, se ele era colocado na frente de uma opção de comida, né, ele não sabia escolher. Então imagina, sei lá, você num buffet de self-service, tá lá aquela multidão de comida, né? Porque esse tipo de buffet nunca tem uma escolha simples. Você ia ficar lá horas na frente do buffet sem saber o que decidir. Por quê? Porque é graças às suas emoções e a ter as suas emoções que você é capaz de se emocionar diante de um filé de alguma coisa, ou uma salada de alguma coisa, ou um molho de alguma coisa, porque você tem emoções. Então aquelas pessoas que se orgulham de serem racionais, elas não são. Porque se elas são capazes de escolher o que elas vão comer, de escolher o que elas vão vestir, de escolher o que elas vão fazer, elas têm emoções que dão suporte para aquilo. Então o fato dela ser uma pessoa aparentemente racional, vulgo um pé no saco do mundo, não quer dizer que ela não tenha emoções. Só quer dizer que elas tenham uma percepção distorcida do campo emocional delas, porque as emoções fazem parte da capacidade cognitiva que a gente tem.
Então, outro pau numa premissa enganosa que as pessoas têm. Só contar um segredo aqui para vocês. O termo pensamento e emoção só foi criado de uma maneira didática. Só contando aqui para vocês aqui. Isso aqui é didático, gente. Na mente não existe separação de uma coisa nem da outra. Não existe separação de uma coisa com a outra. Não tem assim, a razão acontece aqui e a emoção acontece no coração. A emoção acontece no coração. Então uma pessoa que está tendo um infarto cardíaco está tendo problema emocional. Não. O coração dela está funcionando e a emoção dela está funcionando, porque a emoção dela é um todo integrado na mente. O córtex pré-frontal, que é capaz de raciocinar a médio e longo prazo e tomar decisões morais, está absolutamente conectado com a amígdala, porque no cérebro humano essas duas áreas se conectam. Você não é um jacaré, você não é uma iguana. Desculpa quem tem iguana, mas as iguanas, elas não têm grandes emoções. Elas ficam lá, com aquela linguinha dela lá, mas ela não se importa efetivamente muito com você. Ela sim, está absolutamente dominada pelo cérebro reptiliano. Aliás, esse é o termo reptiliano por causa dos répteis. Seres humanos, eles têm um todo integrado, muito conectado. É um todo integrado. Então não existe essa de razão, emoção. A gente tem que fazer uma ressalva, né? Que quando você bebe lá a sua cachaça, né? Vou começar tomando aqui minha vodka com framboesa aqui para poder tolerar a vodka, porque vamos combinar que vodka é ruim que só o diabo. E aí daqui a pouco você já tá tomando álcool Zulu louco na balada e você já tá chamando o urubu de meu louro. Quando você tá nesse estado, você tá com o córtex pré-frontal prejudicado. Tanto é que você fica meio que dominado pelo sistema límbico. Então, aquele dia que você chegou da balada, que você não sabe como chegou, não foi seu córtex pré-frontal que te ajudou muito, porque ele estava aniquilado. Foi seu sistema reptiliano e assim, agradeça estar vivo, né? Agradeça estar vivo, porque você sobreviveu por pura sorte, porque ninguém trombou com você naquele momento. Então, só talvez nesse momento a gente poderia dizer que você é pura emoção. Mas não porque o cérebro racional também deixa de existir. Uma coisa importante, quando essa parte desliga, normalmente o cérebro já entende que é hora de desligar tudo, e aí é aquela hora que você, na cachaça, você desmaia. Porque o seu cérebro entende. Se o córtex pré-frontal não está trabalhando bem, desliga esse sujeito porque ele não está prestando para nada. Enquanto ser humano, ele não presta para nada se ele não tem um córtex pré-frontal. Por isso, o cérebro é uma coisa que funciona toda junto. Então, quando a gente fala razão e emoção, balela, isso não existe. Você está sempre emocionado e lidando com a sua emoção o tempo todo, né? Então, vamos lá. Outra coisa importante para falar sobre controle emocional e vida emocional. Emoção é um estado, ela não é um traço de personalidade. Você pode falar assim, eu sou uma pessoa muito raivosa, sou uma pessoa muito alegrinho, sou muito alegrinho. Você pode falar isso em termos poéticos, assim. Porque do ponto de vista prático, a emoção é uma coisa que dura no máximo 3 minutos. Ou seja, nós somos um caleidoscópio de emoções. Então, as emoções mais intensas que fisgam a gente, elas duram 3 minutos, mas toda a reverberação da emoção original, ela acontece porque a gente devaneia com as emoções. Então a gente perpetua
vamos dizer assim, aquilo de uma maneira mais poética, vamos dizer assim. Aquilo fica reverberando dentro da nossa mente porque a gente dá espaço para aquilo. Mas a emoção original, mais ou menos 3 minutos. Então, aquilo não dura tanto tempo. Então, toda emoção é um estado, não é um traço de personalidade. Você pode falar em termos filosóficos, vamos dizer assim, que você é uma pessoa alegre ou raivosa, mas é um pouco porque são essas emoções que predominam enquanto estados passageiros em você. Então, parece que você é uma pessoa com aquela emoção, mas você é uma pessoa que transita por muitas emoções. Por que isso é importante definir? Porque toda vez que a gente pensa em mudar um tipo de vício emocional, do tipo, sou raivoso, sou tristonho, sou rancoroso, sou sensível, isso é simplesmente um estado emocional passageiro que você, de modo geral, cultiva e, portanto, perpetua no seu jeito de ser. Não tem a ver com algo que você é. Então, na semana passada eu falei sobre quem nós somos, e nós somos esse ser presente que, em alguma medida, é caleidoscópico. Lembra do caleidoscópio que vai mudando lá e vai mudando a bolinha e nunca é a mesma coisa? Nós somos esse ser. Então, em alguma medida, nós criamos essa repercussão, essa reverberação emocional. Uma emoção poderia durar aquilo, eu ter uma informação importante para poder lidar, só que como eu fico reverberando a emoção, eu trago aquilo como um traço, ou seja, como um vício psicológico. Então, é um vício emocional. Então, do ponto de vista emocional, nós simplesmente reverberamos mais emoções do que a média das outras pessoas e, portanto, dizemos sou raivoso, sou alegrinho, sou tristonho, sou medroso, sou ansioso, que é sinônimo de ser medroso. Então, vamos lá. Outra coisa super importante que eu quero desenvolver mais num outro momento é ser uma pessoa com controle emocional é você aprender a lidar com ambiguidade emocional. Isso quer dizer o quê? Que existem uma situação que é colocada diante de mim, eu tenho duas emoções opostas, gosto e não gosto, mas é meio vergonhoso, e na medida que eu aprendo a lidar com essa ambiguidade emocional, deixa eu falar aqui, né? Essa ambiguidade emocional, sim, tem um alarme tocando aqui e tá tudo bem. Né? Alguém deve ter fumado no corredor aqui do prédio e tá tocando até agora, fiquem tranquilos. Então essa ambiguidade emocional, controle emocional é o tema de hoje. Essa ambiguidade emocional, se a gente sabe lidar com a ambiguidade emocional, a gente transita muito bem pela vida. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo nos aproximando do prazer e nos distanciando do não prazer. Então a gente está sempre com um faniquito interno, né? Aquilo que é gostosinho, eu tô lá, tô sempre farejando que é gostosinho. E aquilo que não é gostosinho, eu tô sempre fugindo do que não é gostosinho. E a ambivalência, a ambiguidade emocional é lidar com aquilo que é gostosinho e não gostosinho ao mesmo tempo. Se nós soubéssemos transitar pela ambiguidade emocional, nós seríamos muito melhores enquanto pessoas. Por quê? Porque eu tô lidando com uma emoção, caramba, eu gosto de você, mas você fez uma coisa que me deixa pé da vida da cara. Eu adoro você, mas você foi péssimo agora. Se eu sei lidar com essa ambiguidade emocional, que é, eu gosto de você, mas você foi uma pessoa péssima comigo agora e eu não tô gostando de você, eu não preciso excluir você do meu hall ali de convivência imediata, eu não preciso mandar você pra ponte que partiu, porque eu sei lidar com o fato de que eu te amo, mas também te detesto. Só que como a gente é, do ponto de vista emocional, muito bebezinho, ou eu gosto, ou eu não gosto. Eu quero bem, ou eu não quero bem.
Ah, se eu te quero bem, eu quero você pra minha vida a vida inteira. Se eu não te quero bem, eu quero que você morra e seja destruído por um caminhão. Não faz sentido a gente pensar na coisa desse jeito. Ou eu quero você na minha vida porque você é ótimo, me trata bem e isso é perfeito, ou eu não quero você na minha vida porque você me faz um pouquinho mal e eu quero que você morra atropelado por um caminhão. Não, gente. Ambiguidade emocional. A gente pode sentir coisas aparentemente opostas por pessoas que a gente quer muito bem, né? Então, assim, se a gente tolera ambiguidade emocional, por exemplo, a gente não seria o tipo de pessoa extremista, como nós vivemos hoje em dia. Porque ou eu sou uma coisa, ou eu sou a outra. Ou é uma visão romântica da vida. Ou é uma coisa, ou é outra. É uma coisa, ou é outra. E a gente sempre fica pulando de um quadrado para o outro. Então, você pode olhar, por exemplo, para uma figura pública, um artista, um político, uma coisa, sei lá, que de alguma maneira você lida de forma ruim. Sei lá, você não gosta daquele artista. Sei lá, vamos pegar um artista, a Cláudia Leite, né? Ela é uma das artistas que causa muita ambivalência emocional nas pessoas. Tem gente que ama e tem gente que não gosta. Porque acha que, sei lá, a Cláudia Leite é uma versão loira, mal formulada da Ivete Sangalo. Eu amo Ivete Sangalo. Não gosto da Cláudia Leite. Aí a Cláudia Leite, sei lá, faz alguma coisa legal, divertida, um trabalho voluntário, doa dinheiro, não sei o que lá. Aí as pessoas comentam, falsa, tá querendo se aparecer. Por que as pessoas não conseguem, né? As pessoas não conseguem gostar daquilo que não gostam. Sei lá. Eu particularmente não tenho nenhum time assim do coração e tal. E isso às vezes me causa um pouco de problema, porque eu acho bonito jogo de futebol. Não que eu assista, mas eu acho bonito, sei lá, jogo de futebol. E não sei, né? Por exemplo, o Corinthians em São Paulo causa grandes emoções de amor e ódio, assim. E eu consigo ver um gol do Corinthians e fazer, puta, que bonito esse gol. Quem é anticorintiano olha pra esse meu comentário e fala assim, você é um maluco? Você tem que odiar o Corinthians? Você é corintiano? Não, então você tem que odiar o Corinthians e tudo que o Corinthians faz. Cara, o gol foi bonito, você quer que eu faça o quê? Eu odeio o gol bonito. Porque a pessoa não sabe lidar com emoções diferentes, de texturas diferentes. É aquele tipo de pessoa que não consegue comer pepino em conserva, sabe? Porque não consegue comer molho agridoce, que é um molho meio doce e meio agre. Eu não sei exatamente por que é o agre. Que é uma coisa meio parece... O agridoce é a ambiguidade emocional em forma de paladar. Porque ela só consegue fazer aquilo que ela é gostosinho, né? E tem coisas que nos causam prazer e são estranhas, que são contraditórias. Elas causam uma sensação meio... Mas eu gosto, né? Sabe aquela sensação de... o agre é de vinagre. Obrigado por me oferecer esse conhecimento. O agre é de vinagre. Agre doce. Muito bem. Sabe aquela sensação de quando alguém passa a unha na lousa e dá aquele... Eu confesso que eu detesto essa sensação, mas eu tenho um arrepiozinho na nuca, não sei porquê. Então, é uma coisa meio bizarra, assim. Eu posso gostar de uma coisa que ao mesmo tempo é um pouco aflitiva, alguma coisa que de repente me parece errada. É a ambivalência emocional. Por que as pessoas se matam de culpa?
Porque elas não conseguem lidar com ambivalência emocional. Putz, fiz uma coisa que é meio errada, né? Não devia ter feito, né? Não devia ter feito. Mas tudo bem, mas eu fiz. Então, assim, eu posso lidar com uma ambiguidade emocional. Onde eu quero chegar com esse assunto? Que o fato de nós só conseguirmos conviver com coisas que são gostosinhas e repudiarmos absolutamente coisas que não são tão gostosinhas, que é a tal da dissonância cognitiva, que é o chiclete azedo, exatamente, né? Aquela coisa que você gosta, mas não gosta. Essa capacidade de lidar com ambiguidade emocional torna a nossa vida psicológica muito mais rica, muito mais complexa e livra a gente de uma série de problemas e angústias pessoais que seriam absolutamente até desnecessárias. Às vezes você pode gostar de um trabalho ruim. Às vezes você pode amar uma pessoa péssima. E se você soubesse lidar com as ambivalências emocionais, de que às vezes você pode amar e detestar uma pessoa, você poderia transitar por momentos diferentes ou não muito moralmente convencionais de uma maneira muito melhor. Por exemplo. Então você poderia saber lidar com o tédio, por exemplo. Você poderia lidar com o tédio. Por quê? Porque o tédio é aquela emoção que é ruim. Não é boa, mas também não é ruim. Você poderia lidar com aquilo. Minha vida não está interessante. Deveria estar. Então, lidar com essas ambiguidades de vários matizes, de vários tons, libertaria a gente de um monte de coisa. Então, lidar com ambiguidade emocional poderia fazer ser uma pessoa ter uma moralidade, por exemplo, transmoral. Uma moralidade que passa pela moralidade, mas que não se perde na convencionalidade empobrecedora. Porque existe algo interessante na convenção e existe algo que empobrece a convenção. E por isso que nós brigamos o tempo todo com um tipo de vivência moral que às vezes nos causa emoções conflitivas em alguma medida. Então, lidar com emoções ambivalentes também me permite tomar decisões que envolvam moralidade que são ambivalentes. Então eu tenho que tomar uma decisão, é uma decisão difícil, que em alguma medida vai machucar alguém, vai machucar a mim mesmo, mas eu preciso tomar uma decisão que machuque o mínimo possível a maior quantidade de pessoas. Vai machucar em alguma medida. Eu vou precisar tomar essa decisão, mas é uma decisão que vai machucar a menor quantidade de pessoas possível. Então, eu vou ter que tomar essa decisão o tempo todo na minha vida. Então, enquanto conviver com seres humanos, eu vou esbarrar com pessoas e em algum nível eu vou machucar. Só que se eu for uma pessoa que consigo conviver com ambivalências, ambiguidades emocionais, eu consigo atravessar essas decisões e ainda assim perceber que eu não perdi o meu senso de integridade. Eu consigo ser uma pessoa com integridade moral, apesar de lidar com emoções contraditórias e às vezes com decisões morais difíceis. Então, respondendo duas perguntas só para poder fechar aqui essa live de hoje. Pessoas que choram facilmente, são pessoas desequilibradas? Não necessariamente, mas são pessoas que provavelmente têm pouca consciência emocional e, portanto, elas se desregulam emocionalmente com muitas coisas porque elas não conseguem ter consciência das emoções dela. E, portanto, elas não conseguem diluir a emocionalidade dela de modo geral, então elas são sempre tomadas por emoções súbitas que fazem ela chorar. Elas são monotemáticas em termos de expressão emocional. Então elas só sabem chorar. Então, em alguma medida, é um certo empobrecimento emocional. Do mesmo jeito, quem não chora e é o tipo de pessoa que seria muito racional,
ela é madura emocionalmente? Não. Porque, na verdade, ela está bloqueada em termos emocionais. Ela não tem acesso às emoções que estão presentes o tempo todo nela. E como ela não tem acesso às emoções que estão presentes nela, na vida dela, elas não são maduras emocionalmente. Madura emocionalmente é uma pessoa que navega por muitos tipos de mares. Então é aquela pessoa que veleja em mares tumultuados, em mares calmos, de dia, de noite, com chuva, sem chuva, com medo, sem medo. Ela navega por elas. E na medida que ela atravessa aquelas emoções, ela sai com percepções mais sofisticadas sobre a vida. E isso torna ela mais madura, mais sábia emocionalmente. E não negar ou apenas extravasar um certo tipo de emoção. Então, ser duro demais ou extravasado demais quer dizer que a pessoa não está lidando com essas emoções. Ela simplesmente está canalizando de um único jeito. Ou chora tudo ou não chora nada, né? Acho que é isso. Acho que eu fui... A dica para poder lidar com ambivalência: se expõe a elas. Fica ali torrando um pouco na frigideira da ambivalência. Tá ruim, mas tá bom. Não fica tentando dar andamento para as coisas. Não tenta despachar as emoções. Não tenta se livrar daquilo. Tá entediado? Lida com o tédio. Respira o tédio. Tá lidando com uma emoção dupla? Fica ali lidando com aquilo. Caramba! Tô gostando daquilo que não parece ser gostável. Sei lá, aquele político que eu não gosto, achei engraçado uma piada que eu não devia achar graça. E às vezes me constranjo de rir de videocacetada. Eu não devia rir de videocacetada, mas eu não consigo. Quando alguém tropeça, eu me seguro, mas por dentro eu tô dando risada. Quando eu tropeço, eu dou risada. Não devia dar. Mas eu aprendi a conviver com esse tipo de ambivalência emocional porque, né? Então, conviver com a raiva de quem você ama. Então, respira fundo. Sabe? Conviva com ambivalências, conviva com emoções opostas, conviva com percepções aparentemente divergentes do dia a dia. Não fuja das coisas. É isso. Obrigado pelo carinho, pela atenção, por vocês estarem aqui, pelos elogios, pela querência de vocês. E nós seguimos semana que vem, terça-feira, por volta das 10h10. Sim, esse vídeo fica gravado 24 horas aqui e depois eu coloco no YouTube. Tô devendo da semana passada, mas eu coloco no YouTube todo o vídeo. Tá bom? Vou salvar aqui. Então, até semana que vem. Beijo, abraço e tchau, tchau.